No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: "Que haja luz!" E a luz começou a existir. Bem-vindos a mais uma história essencial para entendermos um pouco mais sobre a natureza de Deus, desde a criação do universo e tudo que nele existe. Abordaremos curiosidades que você não sabia, pontos importantes e fundamentais para seu crescimento espiritual. Navegaremos por essa história fascinante e assim entendermos melhor seu significado. E se você gosta de conteúdos como esse, curiosidades ou busca por conhecimentos para aprofundar melhor seus conhecimentos bíblicos, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. A Bíblia diz que Moisés falou com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Ele teve uma experiência de comunhão profunda com Deus, uma experiência que transcendeu os limites do tempo e do espaço, e viu toda a sua glória, feito esse que ninguém mais teve. Esse homem foi quem escreveu o livro de Gênesis. O nome Gênesis significa princípio ou origem, sendo apontado pelos teólogos como o principal livro da Bíblia, pois sem ele ela perderia todo o seu propósito e significado, sendo assim de extrema prioridade entendermos melhor sobre esse livro tão importante. Vamos nos aprofundar melhor em alguns pontos principais que você precisa entender: a criação de tudo, a queda da humanidade, a redenção e a aliança de Deus com a humanidade por meio de Abraão. Começaremos pela criação de todas as coisas. No princípio, não havia nada além do vazio e da escuridão, mas Deus existia, e Deus, em sua majestosa grandeza, decidiu criar o mundo. Com sua palavra e poder infinito, ele deu origem ao cosmos em um ato de pura divindade, posteriormente enfatizado pelo apóstolo João, em João 1:1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em 6 dias, Deus moldou o universo. No primeiro dia, criou a luz e separou-a das trevas. No segundo, o firmamento, que separa as águas acima dos céus das águas abaixo do céu. No terceiro dia, o Senhor formou grandes oceanos e terra seca. Ele chamou as águas mar e a porção seca terra. Ele fez com que a terra ficasse bonita, colocando flores, frutas, plantas e árvores. No quarto dia, o sol e a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. No quinto dia, as criaturas marinhas e as aves dos céus. E no sexto dia, os animais terrestres e finalmente a obra-prima da criação, o ser humano, a sua própria imagem. Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, um paraíso terreno. Ele lhes deu responsabilidade de cuidar e governar sobre a terra, fazendo deles os guardiões da sua criação. E sobre sermos sua imagem e semelhança, não significa que os seres humanos são iguais a Deus. Deus é um ser espiritual e infinito, enquanto os seres humanos são criaturas finitas e materiais. No entanto, os seres humanos foram criados com certas características que refletem a natureza de Deus, como a inteligência, a consciência moral ou livre-arbítrio de decidir entre o bem e o mal, a criatividade para criar e o amor para com os outros, nos tornando únicos entre todas as criaturas da Terra.
A simbologia dos 6 dias da criação é complexa e pode ser interpretada de várias maneiras. Deus pode ter criado o mundo em 7 dias, 7 milhões de anos ou até 7 segundos. Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa, mas não importa o método. Mesmo com o conhecimento científico que temos hoje, temos que admitir que foi necessário haver muitos milagres para o mundo surgir. De uma forma ou de outra, Deus criou o mundo e viu que era muito bom. E no 7º dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou. Como exemplo para nós, Deus não se cansa, mas nós nos cansamos. Nós precisamos de guardar um tempo para descansar. Gênesis 2:3 diz: E Deus abençoou e santificou o 7º dia. O 7º dia ficou reservado como dia de descanso e dedicação a Deus. A criação é um ato de amor e generosidade de Deus. Ele criou o mundo para ser um lugar de beleza, harmonia e paz. Ele criou o homem e a mulher para serem seus filhos e para viver em comunhão com ele e com a natureza. A queda do homem é o momento em que Adão e Eva são tentados pela serpente e desobedecem a Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é chamado de pecado original, visto que foi esse momento que o pecado contaminou a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. A serpente é retratada como um ser astuto e enganador, representando o mal, sendo associada a Satanás, o anjo caído que rebelou-se contra Deus, representando a tentação e a queda em pecado. A serpente leva Eva a comer o fruto proibido, quebrando uma ordem direta de Deus de não comer o fruto da árvore proibida, o fruto do bem e do mal. A queda da humanidade é um evento importante na Bíblia. Ela é um ato de traição e rebelião, que leva à entrada do pecado e do mal no mundo. Através da queda, a humanidade perde a sua inocência e sua comunhão com Deus. O homem e a mulher escolheram seguir Satanás em vez de Deus. Esse ato é fundamental para a compreensão do restante das Escrituras, sobretudo o plano de redenção com o sacrifício de Jesus no Calvário. Além disso, a queda do homem também explica perfeitamente a situação em que a humanidade se encontra e toda a maldade do mundo, o preço do pecado. Sobre qual era o fruto da árvore proibida, a Bíblia não explica ou especifica qual era, mas seja como for, ele é uma ilustração do conhecimento ilimitado que o homem desejou adquirir através da desobediência. Popularmente, esse fruto passou a ser representado pela maçã. No entanto, isso é apenas um simbolismo. A sentença após a queda do homem. Logo após a queda, Adão e Eva foram tomados por um sentimento de culpa. Rapidamente foram avisados da separação que o pecado causou entre eles e Deus, e receberam a seguinte sentença: a morte seria uma realidade a partir daquele momento. Haveria dores tanto para o homem quanto para a mulher. O suor seria constante na sobrevivência humana, e eles seriam banidos do Éden e da presença de Deus. A redenção. Deus fez uma promessa de redenção e esperança para a humanidade. Ele prometeu enviar um Salvador que viria para derrotar o pecado e a morte. A redenção é um ato de amor e misericórdia de Deus. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar pelos pecados da humanidade. O primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, mas Cristo, o segundo Adão, o próprio Deus, o Filho da Trindade Divina, que veio para a dimensão material e temporal, veio como homem. Como tal, sujeito a todas as fraquezas da matéria, da carne, e não cedeu a nenhum pecado e a nenhuma tentação. Mostrou e nos ensinou, através do seu exemplo, o caminho de volta para casa. Como voltar para a comunhão com Deus, através da modelagem de sua vida aqui na terra, amando, perdoando, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Através de sua morte, Ele reverteu as obras do primeiro Adão, provendo uma solução para o pecado. A redenção veio pelo precioso sangue, pelo sacrifício do Cordeiro, imaculado e incontaminado. O preço a ser pago pela redenção da humanidade. O fruto da mulher pisou na cabeça da serpente e assim salvou a humanidade do pecado. A aliança de Deus. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva têm seus primeiros filhos, Caim e Abel. A história de Caim e Abel marcam a origem da violência e da maldade humana. Um irmão que mata o outro por ciúmes e ira. Uma geração influenciada pela maldade e fúria. Essas são amostras de que as consequências do mal e do pecado são maiores do que parecem. A história de Caim e Abel podem ser vistas como uma narrativa sobre a natureza humana,
marcada pela dualidade entre o bem e o mal. Caim representa o mal, enquanto Abel representa o bem. Caim é descrito como um homem dominado pela ira e pelo ressentimento. Ele se sente injustiçado por Deus, que não aceitou sua oferta. Esse sentimento de injustiça o leva a matar seu irmão. Abel, por outro lado, é descrito como um homem que é obediente a Deus e que oferece a sua oferta com fé. Ele representa o bem, sendo sempre aceito por Deus. Essa história nos mostra que o mal está presente na natureza humana, mas o bem sempre prevalecerá. O mal toma conta da terra através dos descendentes de Caim. Então Deus resolve reiniciar a humanidade e toda a criação por meio de Noé. A Bíblia afirma que Deus enviou o dilúvio devido à maldade da humanidade. A terra está cheia de violência e pecado, e Deus decidiu destruir a criação. No entanto, Deus também mostrou misericórdia por Noé, que era um homem justo. Ele ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar a humanidade da inundação através de sua descendência. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Quando a água baixou, Noé e sua família saíram da arca e começaram a repovoar a terra. A história do dilúvio pode ser vista como uma narrativa sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Deus é justo e ele puniu a humanidade por seus pecados. No entanto, Deus também é misericordioso e ele salvou Noé e sua família. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé passaram por momentos importantes, até chegarem em Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Ele prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão foi um homem de fé, que confiou na promessa de Deus. Um dia, Deus apareceu a ele e disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Tornarei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão obedeceu e deixou sua terra natal com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, em direção à terra prometida, Canaã. Sendo ele considerado o pai da fé, pois obedeceu e teve confiança no que Deus falou para ele, em um período que ninguém ouvia, que ninguém tinha comunhão com Deus. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel, que foi pai de 13 filhos. Os descendentes desses filhos construíram tribos, depois viraram cidades. E em uma dessas cidades nasce Jessé, que vira pai do grande rei Davi. E um descendente de Davi, José, se torna o pai humano de Jesus. E Jesus recupera a terra do grande pecado original. Virou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício puro e imaculado, o homem que nunca pecou, e por meio dele tivemos a redenção. E quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos perdoados de nossos pecados e recebemos a vida eterna. A vida eterna é uma vida de comunhão com Deus, e ela é o destino de todos os que creem em Jesus. E ele voltará uma segunda vez para cumprir as profecias e as promessas. Além de julgar os vivos e os mortos, os que creram nele e viveram uma vida de obediência serão salvos e acessarão novamente o jardim do Éden. Serão novos céus e nova terra. Os que não creram nele e viveram uma vida de pecado serão condenados. Essa narrativa é mais do que uma história simples. Ela é um lembrete constante da crença e da grandiosidade divina, da origem do mundo e da humanidade, e da responsabilidade do ser humano como zelador da criação, além de demonstrar as consequências do pecado, que são sentidas até hoje. Se você gostou do vídeo, que preparei com muito amor, deixe seu like. E se quer mais conteúdos como esse, curiosidades bíblicas, para agregar no seu conhecimento, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se quer entender melhor sobre o objeto material que representa a aliança de Deus com o seu povo, com o povo escolhido, clique nesse vídeo que está aparecendo aí. Obrigado por assistir.